Shalom! Você já se perguntou como os profetas conseguiam ouvir a Deus tão nitidamente? Você já pensou como que eles conseguiam sintonizar o radinho interior e captar a essência da voz de Deus, aquilo que Deus tinha para o povo na época? Tinha e tem, né? Porque Deus continua falando com os profetas hoje. E quais eram os segredos espirituais que esses profetas usavam para conseguir sintonizar-se com o trono de Deus? Esse é o tema da aula de hoje que nós vamos estar abordando. E na aula de hoje eu vou te mostrar os segredos espirituais que os profetas usavam e usam até hoje para ter mais conexão com Deus, mais intimidade com Deus e ouvir a Deus e ver a Deus de forma tão clara. Eles sabiam exatamente o que fazer e como fazer para entrar neste lugar de intimidade. E já estou, né, nesse início desse curso, nesse treinamento profético, já estou te apresentando aqui os códigos que os profetas usavam e que eu uso e vários outros profetas usam para entrarmos em conexão com Deus, para entrarmos no trono de Deus e receber a revelação para o nosso dia a dia. E receber revelação não só para o povo de Deus, mas para as nossas vidas. Aliás, Deus se importa tanto com você que ele fala com você o dia todo, mas é você nem eu que estamos ouvindo. Nossos ouvidos espirituais estão entulhados e nós não conseguimos discernir a voz de Deus da nossa própria voz. E se você colocar o que eu vou te ensinar aqui em ação, eu estou dando fundamento, porque tudo que, gente, pelo amor de Deus, tudo que envolve teologia, tudo que envolve o livro, que a gente antes era um livro de capa preta, a Bíblia, agora tem de várias cores e capas, mas tudo que envolve o livro, nós temos que ter responsabilidade. E eu estou dando para você um fundamento, preceito sobre preceito, para que você possa estabelecer sobre esses preceitos, sobre esse fundamento, esse treinamento profético, os códigos que eu vou estar trazendo aqui para você, para que você possa estabelecer uma vida íntima com Deus e ser usado por Ele para discipular as nações. Nem que a nação seja só aí a sua rua, discipular pessoas da sua igreja, mas o nosso papel é pregar o evangelho e fazer discípulos. Eu já fui várias vezes, já preguei o evangelho várias vezes, estou pregando, mas hoje o meu papel aqui na Escola de Profetas, o meu papel aqui no YouTube é discipular as nações. E eu sei que você tem me ajudado aí, eu louvo a Deus pela sua vida, que tem contribuído para que esse ministério continue alcançando vidas, né, em todos os lugares e agora, mais do que nunca, treinar você para ser íntimo do nosso Pai. Se eu falhar nisso, eu falho em outras coisas. Amém? Então já pega aí, né, os códigos. Hoje eu vou falar rapidamente aqui, a pessoa já chamou minha atenção. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que deram a puxadinha aí na minha orelha, que eu falo muito. Eu falo, minha gente, por isso que eu parei de fazer live. Porque na live eu perco a estribeira, eu vou falando. Porque eu tenho muito conhecimento e a gente, quando abre a boca, quer entregar tudo de uma vez, não dá certo. Eu parei com as lives para não ficar falando demais e a coisa ficar muito extensa. Então, se você já percebeu aqui o título essa live de hoje, que eu estou trabalhando, nós temos aqui um profeta sintonizando o radinho dele, né? E é isso que nós vamos falar. O que esses profetas faziam, o que eu faço? Dentro desse treinamento que eu estou trazendo para você, o que nós fazemos para nos sintonizar com Deus e tem a ver com os nossos 4 códigos. Hoje é o fundamento teológico para isso. Lembrando você que essa é a aula 2. Às vezes você caiu aqui nesse vídeo e ainda não assistiu a 1, essa é a aula 2 e nós vamos dar continuidade aqui. Primeiro dos códigos que a gente vê ali no livro de Abacuque, eu vou passar com você já o texto bíblico, a gente vê que o primeiro código é o aquietar-se. A gente vai, muitas vezes a gente tenta ouvir Deus no lugar errado, a gente vai no culto. Eu fui da Assembleia por 4 anos e meio, eu estive na Assembleia 4 anos e meio, e nos cultos a gente vai buscar Deus, gente, é muito barulho, é muita gente orando em línguas, é muita gente batendo palma, é muita gente sapateando, batendo tamborim, cantando.
raramente num lugar desse, numa muvuca dessa, a gente vai conseguir ouvir Deus falar conosco. A menos que ele fale na pregação. E ele fala, né? Deus fala na pregação. Ou no fim do culto, pela misericórdia de Deus, alguém levanta lá e dá uma profecia. Quando é uma profecia certeira, que 55% das profecias acabam sendo profetadas. Mas é difícil nós ouvirmos a Deus se nós estivermos no barulho, no burburinho, na confusão. Um dos primeiros requisitos para você e eu ouvirmos a Deus é nós estarmos, só um minutinho aqui, é nós estarmos quietos na presença de Deus. Aquietarmos-nos na presença de Deus. Como foi que eu aprendi esse código? Rapidinho aqui com você, eu aprendi esse código em 1994, quando eu ganhei a minha primeira apostila da série, aí eu vivo falando porque, gente, é o meu mentor. Ele nem sabe. O pastor Mark Wickler nem me viu nem mais gorda, nem mais magra. Ele nem sabe que ele é o meu mentor. Que Deus tem usado esse homem nesses últimos anos, desde 93, 94, para edificar a minha vida e para me preparar para um ministério profético. Então, lá em 94, um amigo meu da igreja, lá de Londres, me deu um livro. Eu não tenho ele aqui, eu tinha até dois, mas pô, eu emprestei sumido com o meu livro, que era Comunhão com Deus, um livro dessa grossura. Normalmente os livros do ministério são assim, né? Tudo grosso. Esses eu ainda vou passar com vocês. Eu prometo, gente, que vocês não vão ficar sem material aqui, porque esse canal agora é dedicado a discipulado. E eu tenho que ensinar vocês os caminhos do Senhor. Vamos lá. O que eu vejo aqui, o que eu aprendi ali? Eu recebi o livro, li o tal do livro, apliquei meio assim, eu era novinha, gente, 23 anos, a gente lá quer saber de ouvir Deus, eu estava preocupada em ganhar dinheiro, como você tá aí, preocupada em pagar aluguel, ter comida, porque era eu e eu lá fora, não tinha ninguém. Vou fazer igual Pablo Marçal, era eu, a minha Bíblia, e Deus, e ninguém mais, era tudo que eu tinha. Então eu tinha que estudar a palavra, fazer as faxinas para pagar o aluguel para comer. Eu estava vivendo no automático, eu estava vivendo no nível de sobrevivência. E quando a gente está no nível de sobrevivência, você vai falar para mim o que eu falava para Deus. Eu não tenho tempo para buscar Deus, eu tenho que trabalhar, eu tenho que comer. E eu fazia várias faxinas no dia e chegava quebrada. E aí o que aconteceu? A única ajuste que eu consegui fazer na época, quando eu comecei a ler o material, foi não assistir televisão mais. Eu peguei, já que eu não tinha tempo, eu adaptei o tempo que eu tinha de ficar assistindo televisão, o tempo que eu tinha de ficar assistindo televisão, eu fiz um propósito com Deus que eu ia ler a Bíblia e copiar a Bíblia. Então, eu chegava em casa, tomava banho, jantava, eu tirava um tempo para copiar a Bíblia. Eu copiava a Bíblia. Pegava um texto lá, eu peguei todos os profetas, copiei. Tive 4 anos lá fora, deu tempo de copiar muita coisa. E eu copiei em inglês, então ao mesmo tempo que eu copiava, eu aprendi o inglês. Bom, consegui aplicar pouca coisa, porque eu não estava, igual eu falei, meu foco era sobrevivência. Mas quando eu voltei para o Brasil, eu já voltei com 26 para 27 anos. Aí o que aconteceu comigo aqui no Brasil? Quando eu cheguei nos 30, a gente está vivo em crise, né? A vida da gente é uma vida de crise. Quando eu cheguei nos 30 anos, eu entrei na crise dos 30. Ali Deus começou a ganhar minha atenção. Na crise dos 30 anos, Deus começou a ganhar minha atenção. E eu vi que eu tinha que ir para os pés de Deus, porque santidade estava passando longe de mim. Crente, missionária já há muitos anos, porque eu converti com 17, já estava com 30 anos, quer dizer, já tinha passado mais de 15 anos, 12 anos na presença de Deus, e tendo aí uns problemas sérios aí com santidade. Bom, na crise dos 30 foi que eu escrevi para o ministério do pastor Mark Wickler, eu falei, Deus, eu escrevi para eles pedindo um livro. Eu pedi um livro, que era Comunhão com Deus, porque eu tinha perdido ele na minha vinda para o Brasil. Eu falei se tinha como eles, né, ou mandar, eu pagava, ou eu ia dar um jeito de pagar, porque eu não estava com dinheiro na época, mas aí ele me mandou.
E ele me mandou os 12 livros que são a base hoje, gente, do meu trabalho. É a base, assim, é a minha base para eu ter edificado tudo que eu ensino para vocês, inclusive libertação e cura interior, eu aprendi com eles. Esse livro aqui, ó, como você pode ouvir a voz do seu espírito, esse livro, eu tenho esse material, peraí que eu vou compartilhar com você, você pode, esse aqui você consegue adquirir já. O curso é esse aqui, ó. Eu tô na página aqui da Escola de Profetas, eu tô na Aion Escola de Profetas, na página que eu sempre deixo no link aqui para vocês, que é de todos os cursos, essa página aqui. Aí tem vários cursos aí. Esse curso está nos mini cursos, né? Tá abaixo dos mini cursos, desculpa. Ali, inclusive, no mini cursos, tem esse aqui, ó, ativação, olhar para ver a Jesus. Isso aqui é para ativar a sua visão profética. Deve estar na promoção lá na Udemy, dá uma olhada. E esse aqui também está na Udemy, também deve estar na promoção. Esse aqui, Aprenda a Ouvir a Deus Falando no Seu Espírito, foi o primeiro livro que eu traduzi dessa série. E esse livro aqui é para você aprender a ouvir o seu espírito. Está dentro aqui do que a gente está falando. Agora, entre esse e o outro, como está dentro do treinamento, esse aqui, Olhar para Ver a Jesus na Cena, é um material que você vai estar usando mais, né? No momento é o que você vai estar usando mais, é Olhar para Ver Jesus na Cena. Agora, vamos voltar aqui para o nosso material de ensino. Então, com isso, eu aprendi a ouvir a Deus, eu comecei a correr atrás, eu falei, eu tenho que dar um jeito. Aí eu comecei a consumir esses livros, e desses tipos de material, gente, não é o tipo de livro que você lê e leu. Tanto é que faz quantos anos? Desde 2001, por aí. Já estamos em 2024, são 23 anos. E não é o tipo de livro que você lê uma vez e para. Igual esse curso que eu estou trazendo para você, não é o tipo de coisa que a gente lê e para, né? Peraí que deu um BO aqui, pera só um minuto. E agora a base bíblica para o que os profetas, o segredo dos profetas, inclusive do profeta Abacuque, está em Abacuque 2, de 1 a 3. Depois abre a sua Bíblia aí para você ler. E o profeta diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. E a resposta que ele tem para mim, para minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreve a visão, ou escreve detalhadamente a visão com letras em tábuas, né? Em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ele certamente virá e não atrasará. Ele aqui é o ela, né? Certamente virá e não atrasará. Então, primeiro capítulo, primeiro versículo de Abacuque 2:1. Colocarei-me na minha torre de vigia. Aqui, o profeta Abacuque se aquieta, busca um lugar calmo, aquieta, sai do fundúncio, sai da bagunça e espera. Por isso que é difícil, como eu falei, por isso que é difícil Deus falar com você no meio da muvuca pentecostal, no meio de gritaria. É complicado, vai ser difícil. Deus falar com a gente em lugar barulhento vai ser quase que, né, impossível. Quer dizer, uma hora ou outra vai acontecer, mas é difícil, no meio da muvuca, não. Aí o segundo versículo fala, para ver, ó, primeiro, colocarei-me na minha torre, para ver. O que entra aqui? Visão. O que ele me dirá? Abacuque usa os olhos do espírito, do coração aqui, olhos do espírito. Abacuque usa os olhos do espírito. Peraí, vou tirar minha tela. Para ver algo na sua vida. Isso eu não tinha praticado. Quando eu ganhei o material, eu não praticava isso, tá? O 3, o que ele vai falar comigo? Aí o que Deus vai falar? Aí entra o ouvido profético. Aqui, o Abacuque recebe a voz de Deus como pensamentos espontâneos em seu coração, um rema de Deus. E por fim,
a último estágio, ele escreve a visão e o que Deus fala com ele, registrando esses pensamentos e imagens. Então, tudo isso, gente, faz parte desse diálogo com Deus, faz parte da nossa jornada de comunhão com Deus. Colocar-se numa torre, né, de vigia, em outras palavras, aquietar-se, para ver o que Deus vai falar com você, quer dizer, você vai ter que olhar para ver. Por isso que eu lancei esse curso chamado Olhar para Ver. Esse Olhar para Ver já é um curso, até acho que tem uns 3 anos que ele está aqui comigo no YouTube. E esse Olhar para Ver é justamente ensinando você a olhar para ver Jesus na cena. Tudo que nós fazemos como cristãos, Jesus tem que estar presente ali, tem que sintonizar o nosso coração no Senhor, no Espírito, para receber a visão. Então, olhar para... Olha para ver Jesus aí, olhar para ver. E em seguida, para ver o que ele fala comigo, é a hora que eu pego meu caderno, pego a minha caneta e vou escrever o que o Senhor falou. Eu fui lá embaixo hoje, antes de gravar esse vídeo, para pegar e mostrar para você. Olha a situação desse caderno, gente. O caderno está todo desbeiçado. Esse caderno, Jesus amado, aqui é a capa do tal do caderno. Esse caderno é de 1999. Peraí, vamos pôr óculos que não dá. O caderno tá amarelo, eu não consigo enxergar aqui, ó. 1999. Mentira! 96. 1996. E eu escrevi aqui o que Deus vem falando comigo. Dia 22/12/96, eu escrevi aqui, olha, a introdução. Eu estava orando e o Senhor me disse, ó a intimidade, você tem que anotar. Eu estava orando e o Senhor me disse, olha com os olhos da misericórdia. Isso aqui eu estava tendo um atrito com uma pessoa que me ferrou. Mas sabe quando a pessoa te ferra com gosto? E aí eu estava com vontade de matar a pessoa. Aí Deus falou comigo, olha essas pessoas com os olhos da misericórdia. Vou tirar o óculos aqui. Porque a misericórdia, virar a câmera aqui, porque eu não estou conseguindo enxergar. Porque a misericórdia vence o juízo. Então o Espírito Santo me levou em uma viagem através das Escrituras para que eu possa entender e aprender o que a palavra misericórdia vence o juízo. Isso foi em 22/12. Aí a palavra diz, o julgamento, o juízo traz morte. E sem a misericórdia, a pessoa praticamente vai matar o outro. E aí, tudo isso é longo, uma hora eu posso compartilhar com vocês aqui. Isso aqui foi uma pessoa que me ferrou feio no ministério. E aí, 22/12/96. Tá tudo aqui. Então, ó, mais 20 anos esse negócio aqui. Então, não vou estar aqui fazendo igual muita gente que pega, copia material dos outros aí no YouTube e sai fazendo vídeo. O que eu trago para você é coisa que eu vivo. Eu jamais vou trazer para você um negócio que eu não domino. Nunca fiz isso na minha vida e não vou fazer agora. Né? Principalmente no meio profético, porque, gente, a linha entre o bem e o mal é muito tênue. A linha entre você ser um profeta de Deus e um vidente de Satanás, um agoreiro, é desse tamanho. É desse tamanho. Tem muito mais profeta agoreiro aí do que de Deus, né? Complicado. Então, deixa eu passar para frente aqui um pouquinho. Vamos lá. Abacuque buscava uma palavra viva. O que o Abacuque, o profeta, estava fazendo? Abacuque buscava uma palavra viva de Deus. Ele queria ouvir a Deus, mas como todo mundo, né? Ele tinha que aquietar-se. Então ele descobriu que o processo para isso era ir para um lugar quieto, sintonizar-se com a quietude do lugar, olhar para ver
e ligar com a espontaneidade do coração, porque o Espírito Santo é um rio de águas vivas que flui do nosso interior. Os pensamentos de Deus dentro de nós são um fluxo de águas vivas. Ok? Agora vamos ver na vida dos outros profetas aqui como que isso funcionou. Como que isso funcionou para o profeta e apóstolo João? Eu vou ler, tá? Em Apocalipse 1, de 10 a 11, nós vemos que João diz assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês? Escreve-o num livro. O que vês, escreve-o num livro. O que isso significa para nós? Que estar no Espírito, aqui para João, indica, e para você e para mim, indica que João se aquietou, estava num lugar tranquilo, e aquietou as vozes dentro de si, aquietou a sua mente, permitindo-se ouvir a voz de Deus. Isso aqui a gente vai fazer depois que eu te der todo o fundamento, gente. Porque, igual eu falei, ou a gente vai ser profeta de Deus ou vai acabar sendo usado por um espírito de adivinhação, e não é o nosso alvo. Por isso que eu vou dar o fundamentão aqui para você. Até porque se alguém uma hora te perguntar se tem a base bíblica, que vai falar, não, os profetas usavam isso. Então, João, ao escrever o Apocalipse, ele usou os 4 códigos, né, para escrever o livro. Ele usou a visão, ao contemplar o que Deus revelava para ele, e escrevia. Lembra que tinha um livrinho que ele ficava escrevendo ali? Ele escreveu o que Deus estava mostrando. E essa é mais uma evidência bíblica para você e para mim. Se você vê o livro de Apocalipse, todos os 4 etapas do aquietar-se, olhar para ver, anotar, escrever, né? Para ver o que Deus fala conosco, está tudo presente, principalmente Apocalipse, que é um dos livros mais proféticos aqui, né? Que a gente está mais acostumado. Então, essas evidências dessa espontaneidade da escrita, elas atuam juntas na nossa vida quando nós vamos receber revelação divina. Às vezes, a ordem até na hora de receber, depois que você fica mais maduro, essa ordem aí de como que funciona o que, muda. Às vezes o Senhor me chama, ele fala comigo, Silvana, sobe aqui. Normalmente esse termo que Jesus fala comigo, sobe aqui. E não é que eu vou subir, não tem nenhuma escada de Betel aqui. É só subir no entendimento. Às vezes eu tô aqui na correria fazendo umas besteiradas do dia a dia, né? Mexe com uma coisa, mexe com outra. Aí o Senhor, quando ele fala, sobe aqui, eu sei que ele quer que eu mude o meu entendimento naquele momento, que eu vá para onde ele está e receber revelação. Então começa com visão, começa com audição, ele me chama, depois ele me mostra, e à medida que ele me chama, me mostra, eu vou anotando, né, vou escrevendo, porque eu normalmente tenho visão de olhos abertos, e aí facilita a minha vida, né? Facilita bem a minha vida. Por uma questão teológica, a gente tem que ter esse fundamento aqui, gente, porque dá rolo, muito rolo no meio evangélico, porque sempre vai ter um que vai vir aqui postar um comentário daqueles, né? E glória a Deus, ajuda também, porque faz a gente, né, buscar esses fundamentos. A Bíblia, ela está repleta de todos os profetas, né? Eu trouxe aqui só alguns, mas ela está repleta de exemplos do uso dessas 4 chaves. Elias usou essa chave para aquietar-se lá na caverna. Lembra que enquanto ele não ficou quieto, ele não ouviu Deus? Davi, ele ordenava a sua alma que se aquietasse e aguardasse em silêncio no Senhor. Daniel, no seu quarto, né? E nós, não está aqui, mas eu gosto muito do profeta Eliseu. Você sabe o que Eliseu usava para aquietar a mente dele? Eliseu usava a música. Antes de Eliseu profetizar, ele chamava um instrumental, um ministrel de música, o homem tocava, acalmava a mente de Eliseu, aí Eliseu profetizava. Eu uso muita música, não é música cantada, já aviso logo de cara que não é música cantada. Eu gosto muito de soaking, dessas músicas instrumentais, porque no soaking a mente vai acalmando, aí fica mais fácil para eu sintonizar com a voz de Deus no meu interior.
E nós vamos ver aqui também que nós temos mais profetas que usavam lançavam mão dessas 4 chaves. Abraão, Jacó, Moisés, Isaías. Lá em Números 12, 6, nós vemos Moisés explica que o método comum de Deus comunicar-se com seus profetas é pela visão. Em Jó, nós também achamos referências de Jó falando que Deus fala conosco, né? Jó é um dos amigos dele que fala que Deus fala conosco durante o sono, através de sonho, né? Sonho é a mesma coisa que visão. E para o mundo moderno, para o que nós vivemos hoje, ver a glória de Deus pode parecer extraordinário, porque todo mundo acha, uau, né? A pessoa está vendo a voz de Deus, a pessoa consegue ouvir Deus. Mas na cultura deles, na cultura ocidental, na cultura bíblica, gente, era comum, porque não tinha televisão, não tinha internet, não tinha, né, as coisas que a gente tem hoje para distração. E ao ouvir Deus, Elias escutou a voz de Deus como um sussurro suave. Não foi badernado, não foi Deus cantando rap, não foi Deus fazendo auê, Deus falou no sussurro. Por isso que é difícil a gente ouvir, discernir a voz de Deus, porque não é uma voz alta, é uma voz calma dentro de nós, né? Depois nós vamos entrar nisso aí. Como eu tenho experiência de ouvir Deus, fica mais fácil depois, quando eu entrar na parte mais prática, eu consegui te orientar mais ou menos aí como que é essa parada de sussurro. Então, a outra técnica aqui, eu esqueci de pontuar aqui, gente, peraí. Esqueci de pontuar aqui, ó. Na visão, visão, que é o segundo passo ali de Abacuque. Na visão, a gente tem aqui o Abraão, né? Nós temos Jacó, tendo a visão ali da escada, Moisés, Isaías. Isaías capítulo 6. Agora, ouvir, tá? Desculpa que eu pulei essa parte aqui. O ouvir, nós vemos aqui Davi falando muito que ele ouviu o Senhor, e aí entra Eliseu também, nessa experiência do menestrel, tocando a música para que ele ouvisse o Senhor. Depois registrar a experiência. E agora, agora vem o escrever. Pronto. Aí, Davi escreveu nos Salmos. Grande parte dos Salmos foi escrito pelo profeta e rei Davi. Lembra que Davi era rei e profeta. E ele registrou as visões ali também que ele teve do Senhor. O próprio apóstolo João escreveu o Apocalipse captando visões em suas palavras. Então, gente, não dá para ser preguiçoso nessa hora. Se você quer economizar na escrita para ser amigo de Deus, não dá para ser preguiçoso. Tem que tirar a bunda da cadeira e a gente fazer alguma coisa nesse sentido, né? De buscar a Deus enquanto ele pode ser achado. E a gente chega aqui agora, antes de aplicar esses 4 elementos, antes da gente aplicar esses elementos aqui, eu vou sair daqui e vou passar para cá, né? Que eu estou bem no meio do caminho do texto. Antes de eu aplicar esses elementos na minha vida espiritual, antes eu tive que ter bastante base bíblica. Por quê, gente? Já falei, o caminho, a linha entre o espírito de adivinhação e o espírito profético é muito tênue. Como que eu comparo uma coisa que Deus está falando comigo com uma coisa que o diabo pode estar falando comigo? O que Deus fala comigo no meu tempo de devocional tem que estar pautado na Bíblia. Tem que algum lugar da Bíblia estar lá. Tá? Então, a gente vai aplicar... por isso que eu vou trazendo esses elementos, esse fundamento aqui para você, porque você precisa ter uma estrutura para receber a revelação. E um dia que você for treinar alguém, for orientar alguém, você também, né, ser um instrumento de Deus e não de Satanás, ser um instrumento profético de Deus e não de adivinhação, para ajudar as pessoas no caminho, na jornada delas de intimidade com Deus. Porque intimidade com Deus e o profético andam lado a lado, tá bom? Então, quando eu aprendi a aplicar esses códigos na minha vida, nessas estruturas todas aqui da minha vida, quando eu aprendi a aplicar esses códigos, mudou muita coisa. Mudou bastante coisa na minha vida. Primeiro, mudou minha vida de oração. Jesus fala, o filho só faz aquilo que vê o pai fazer. Então, eu comecei a orar aquilo que eu via.
Deus começou a me mostrar o que ele queria que eu orasse, e eu orava em cima do que eu via. Então, isso aí a gente chama de oração profética. E se você ora o que Deus quer, a resposta vem mais rápido, né? E me livrou e tem me livrado de muita dor de cabeça, de relacionamentos com pessoas que você bate o olho e a pessoa está vindo com um H ali, o Senhor fala assim, sai fora. Aí abre os olhos da gente, o Senhor fala, olha, Silvana, não é bem assim que essa pessoa está te falando, não. E me mostra o coração da pessoa. Então, a gente aprendendo a aplicar essas 4 chaves, gente, muda o seu relacionamento com Deus, mas muda o seu relacionamento aqui e vai te salvar de muita encrenca na sua vida. Pode ter certeza. Peraí. E eu chego no final desse estudo agora com você. Lembrando que eu quero ficar bem pouquinho aqui, porque senão o povo. E o povo e eu mesmo já estava incomodada com a minha falação. Lembra de curtir, comentar e compartilhar com pelo menos 3 pessoas que você conhece. Abençoa a vida das pessoas para que ela também possa aprender a ter comunhão com Deus. E na terça-feira eu vou postar esses vídeos. Terças e sextas. Terça eu vou dar um tempo para você matutar aqui no ensino. E na sexta-feira a gente vem com a segunda parte. Então, na terça-feira vai ser a aula 3 e na sexta vai ser a aula 4, né? E a gente vai indo assim. Fica com Deus, curte, comenta, compartilhe e ora por mim. E a gente se vê na terça-feira. Fica com Deus e Deus abençoe seu sábado.